espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino, e sou professor de filosofia de vocês. E hoje eu gostaria de falar a respeito de mito e filosofia. Essa passagem do mito para a filosofia e, claro, se há atualidade ainda dos mitos e a relação entre mitos e filosofia. Para tanto, né, a gente precisa explicar, né, o que são os mitos, né, e a mitologia. Também chegar próximo de uma explicação do que é a filosofia, uma definição possível de filosofia, e explicar essa passagem, por que teve essa passagem, né, do mito para a filosofia, e a relação, né, e a atualidade. Pois muito bem, mitos são narrativas que recorrem ao sobrenatural, alguma coisa fantástica, para explicar um fenômeno natural, tipo, quando você recorre aos deuses para dizer que os deuses ou Deus criou o mundo. Isso é uma narrativa mitológica, né? Isso é um mito. Ou então quando não recorre aos deuses, mas você recorre a alguma coisa fantástica, a uma história fantástica para explicar um fenômeno natural. Todos os povos originários tiveram mitos, né? E aí o conjunto desses mitos a gente chama de mitologia, ok? Para exemplificar, né? Por exemplo, a gente quer explicar um fenômeno natural que são os raios, né? Ou os relâmpagos, se assim o queiram. Para o povo nórdico, né? Para o pessoal do norte da Europa, os raios são explicados pelo Thor, né? O Thor que é o deus do raio. Para os povos de matriz africana, né, os raios é Xangô. Xangô é o orixá dos raios, além de ser do fogo também, né? E para os povos indígenas, né, o raio é explicado através de Tupã. Tupã é o deus indígena dos raios. Ou seja, todos os povos originários tiveram os seus mitos, porque parece ser uma coisa universal que todos os seres humanos têm curiosidade. Pelo menos a maioria. Então você quer uma explicação a respeito do mundo. Só que você não tem ainda ciência, não tem tecnologia, não tem filosofia. O que é que você faz? Você cria uma narrativa mitológica para explicar aquele fenômeno. No nosso caso, a gente vai tratar mais especificamente de filosofia, de mitologia grega antiga, ok? Então, qual é o problema disso? O problema é que se você não acredita naquele Deus em questão, aquela explicação não faz sentido para você. Por exemplo, se eu não sou um povo nórdico, e aí dizem que o raio é Thor, né, punindo alguém ou lutando, não vai fazer a mínima diferença para mim, não vai fazer o mínimo sentido para mim aquilo, né? O que acontece, né? Como você já sabe, a Grécia Antiga era um conjunto de ilhas muito próximas, mas cada ilha tinha povos distintos e tinham costumes distintos também, tinham deuses distintos também. Então, a explicação ficava circunscrita, né? Ficava naquele espaço ali, né? Só se via para aquele povo. E aí, quando você ia dialogar um com o outro, isso gerava muita confusão. Então, teve que ser necessária essa passagem do mito para a filosofia. E aí, o que a filosofia usa? A filosofia usa, né, teoricamente, uma capacidade que todo ser humano tem, que é a racionalidade, a capacidade de pensar. Então, se todo mundo tem, as explicações que vierem através da racionalidade, através da razão, todos são capazes de acessar e compreender e chegar em acordos, né? Que é o mais interessante do ponto de vista humano, né? Chegar em acordos. Então, por isso essa necessidade, né? E a filosofia trabalha com isso, né? Trabalha com a racionalidade. A explicação dos fenômenos naturais, não através de narrativas mitológicas, sobrenaturais, mas através de uma narrativa estritamente racional por conceitos que todos, em princípio, são capazes de entender. Por isso, essa passagem, né? Porém, isso para aí, os mitos já não fazem mais sentido a partir do momento em que se cria a filosofia, não é o caso. A filosofia ainda, mesmo na Grécia Antiga, né, ainda teve que conviver muito com a mitologia, porque são âmbitos, né, âmbitos de explicação distintos, né? A mitologia explica determinada área do conhecimento humano, o sobrenatural, né? Ainda tem muita coisa não explicada através da razão, né, para o ser humano. O ser humano necessita também dessa
dessa mística, desse sobrenatural, do que está além da racionalidade, ok? Então, os mitos e a mitologia explica isso, explica esse aspecto do ser humano. E a filosofia explica os aspectos racionais, os aspectos conceituais da realidade. Então, teve que conviver muito ainda, né, entre a relação entre mito e filosofia. Mitos explicavam o sobrenatural, né, algum aspecto da religiosidade dos povos, né, e a filosofia explica os aspectos racionais, né, da realidade. E ainda é atual, né, ainda existem mitos hoje, né, a gente pode perceber através de Hollywood, né, um filme da Mulher Maravilha, né, o 1 e o 2, que está super em voga, sobretudo também por questões feministas e o empoderamento feminino, né? Recorre a um mito, né? A um mito grego antigo, né? E também chega na atualidade, porque quando você vê essas estrelas, né, essas celebridades, e que você endeusa essas celebridades, aí imagina que essas pessoas não são pessoas comuns, são seres humanos comuns, que tem dor de cabeça, ou tem dor de dente, ou vai no banheiro fazer número 2, ou sofre com o coração partido. Você acha que aquela pessoa é quase um deus, e aí você idealiza aquela pessoa e acredita em tudo que aquela pessoa fala, né? Em tudo que ela diz. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Por exemplo, tem muitas celebridades hoje que falam que embarcam na questão de que vacina faz mal, a terra é chata, né? E isso são narrativas muito contraproducentes ao progresso da humanidade, ao entendimento entre a humanidade. Então eu diria que sim, que ainda há muitos mitos hoje, né? Que os mitos ainda explicam muita coisa na atualidade, ok? Então, eu fico por aqui nessa aula, né? E aí a gente se vê na próxima. Esse conteúdo vai estar no livrinho de vocês entre as páginas 23 e 26, né? Mas também conhecido como 23ª a 26ª. Lembre-se, a fonte principal de pesquisa é o livro. Então você assiste esse vídeo e vai comparar com o livro, né? Essa é a primeira fonte de pesquisa. Então, resumindo, mitos não são mentiras, elas são verdades para o povo que o criou, né? Explicam uma certa realidade, né? Só que trabalha com narrativas sobrenaturais. A filosofia trabalha com a racionalidade e com a criação de conceitos e explicação da realidade. Elas têm uma relação, porque cada um explica um âmbito da humanidade, e, de certa forma, os mitos ainda são atuais, ainda explicam, né, para o bem ou para o mal, alguma realidade humana atual. Então, é isso, né? Espero que fique bem e até a próxima.